Milhares de brasileiros foram às ruas ontem em várias cidades do país defender a Operação Lava Jato e comemorar a prisão do ex-presidente Lula, que neste domingo completou um ano. Também houve protestos contra a prisão do petista na Avenida Paulista, por exemplo. Teve até confusão, né, Vini? Vamos aí dar uma geral nessas manifestações que rolaram aí pelo país todo? Bom dia, Vini. Bom dia, Edgar Piccoli, tudo bem? Vamos nessa, tudo beleza? Pois é, muitas manifestações em várias cidades pelo Brasil, em algumas delas, Edgar, com os dois grupos, né? Os grupos, o grupo a favor aí da Lava Jato e favorável à prisão do ex-presidente Lula, e o grupo também contra essa prisão que já dura, como você bem disse, né, Edgar, um ano. Então, a favor da Lava Jato, nós tivemos manifestação em Brasília, ali no gramado do Congresso Nacional, tivemos em Cuiabá, em Manaus, e aí protesto do Lula livre nós tivemos em João Pessoa, Aracaju, Goiânia, Garanhuns, que teve inclusive carreata até o sítio onde o ex-presidente nasceu, e os dois grupos também estiveram presentes em Recife, Fortaleza, Maceió, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, em Curitiba, inclusive o protesto favorável ao ex-presidente aconteceu ali na porta da sede, né, da Polícia Federal, onde ele está preso. Os manifestantes calcularam em torno de 10 mil, a polícia disse que tinham 3 mil manifestantes. Em Belém também, e em São Paulo, Edgar, nós tivemos as manifestações aqui da Avenida Paulista. Ali na Praça dos Ciclistas se concentraram os protestos favoráveis ao ex-presidente Lula. Em outros 3 pontos da Paulista tivemos aí a manifestação a favor da Lava Jato. E aí, em frente ao MASP, nós tivemos um episódio aí de um encontro entre esses dois grupos. Na verdade, um casal acabou se aproximando, um casal que estava no protesto Lula livre, acabou se aproximando deste grupo bem maior favorável à Lava Jato. Começou ali uma troca de provocação, de discussão também, até que, Edgar, a mulher que estava no protesto do Lula livre acabou sendo ali empurrada por alguns manifestantes favoráveis à Lava Jato e recebeu até uma gravata. Vamos ver esse momento. Vamos lá. Abre aí, passa aí, pessoal! A gente percebe, né, um senhor ali tentou empurrar ela, acabou até caindo no chão. A discussão continua, tem ali vários homens cercando esta mulher, e aí esse senhor de laranja vai pegar ela por trás até e dar uma gravata, que é o momento que chega ali a polícia militar e acaba afastando os dois. E os manifestantes favoráveis à Lava Jato disseram que esta mulher tinha ali um estilete na mão dela. Enfim, foi uma das discussões aí que rolaram entre os dois grupos. Aí depois os manifestantes também gritando lá: viva a PM, viva a PM. Esse grupo também, Edgar, favorável à Lava Jato, protestou contra as decisões do STF. Sobrou, sabe, especialmente para quem? Para Gilmar Mendes, com direito ao professor Modesto Carvalhosa, né, que está inclusive fazendo essa petição aí contra o Gilmar. Ele estava lá em cima do carro junto com o Rogério Schecker, do movimento Vem Pra Rua, e aí eles inflamaram ali todo esse grupo de manifestantes para protestar contra o Gilmar. Vamos ver também. E aqui nós temos 3 pessoas apenas, mas o que eu queria realmente pedir para o senhor é para escutar o que o povo quer com relação ao impeachment de Gilmar Mendes. A gente percebe aí bastante gente, né, de verde e amarelo, carregando ali a bandeira do Brasil e vários cartazes, alguns deles aí pedindo fora Gilmar e protestando aí contra algumas das decisões do nosso Supremo Tribunal Federal, Edgar. E nunca teve na história, pelo menos que eu me lembre, o Caio pode lembrar aqui algum fato parecido. Né? Nunca houve um impeachment de um ministro do Supremo, né? Você se lembra dessa
Agora, o povo clama aí, o povo está atento, acompanhando tudo. Essas manifestações, Vini trouxe aí um panorama pra gente, cara, das manifestações que rolaram ontem, e eu fiquei pensando, no âmbito do judiciário, a gente tem lá os juízes que tendem a uma performance, digamos, dentro do que se chama os juízes legalistas ali e os garantistas ali, né? Daria para estender pro povo, para essas manifestações que a gente viu ontem, de um lado os que pedem a liberação do Lula por conta da alegação de que foi um processo viciado, que houve ali questões que não se confirmaram e que houve uma manobra, digamos assim, para falar claramente, para que o Lula ficasse preso, e por outro lado, as pessoas que exigem que a lei seja rigorosa, que a lei seja cumprida com todo rigor contra quem cometa qualquer tipo de delito, qualquer tipo de crime. Dá para estender essas duas tendências que os próprios juízes do STF têm ao julgar um caso à população que se manifesta nas ruas, Caio? Na verdade, a análise dessa questão pelos partidários, né, seja da esquerda ou do presidente, o ex-presidente Lula, é casuísta, né? Isso nunca foi pauta no Brasil até 2009, quando começam os julgamentos do Mensalão, né, a questão da constitucionalidade da prisão após julgamento em segunda instância. Então foi criado aí esse problema jurídico para proteger de fato os grandes poderosos da elite política do Brasil. Eu acho que cumpre aqui a gente cumprimentar a coragem, né, de um dos nossos maiores brasileiros, o professor Modesto Carvalhosa, autor das mais de 1.000 páginas, na verdade, pedido de impeachment, que pede o afastamento do ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, a gente sempre fala aqui, é o principal expoente da doutrina laxativa, que solta tudo e todos. E ele, numa homenagem à Constituição, né, para usar a expressão de outro apologista da impunidade, que é o ministro Marco Aurélio. Aliás, a ele se juntam o ministro Lewandowski, né, e o advogado do PT, o ministro Dias Toffoli, caterva. Mas é aquele negócio, a gente usou inclusive essa expressão semana passada, né, Edgar? Vox populi, vox dei, né, voz do povo é a voz de Deus. A julgar pelo entusiasmo dos manifestantes de verde e amarelo, tá na hora de jogar sal no sapo. O povo ali nas ruas está apelando ao Senado para salgar a lomba desse anfíbio. Mas eu queria focar o comentário dessas manifestações, na verdade, nas manifestações esvaziadas da Arquibancada Vermelha, nesse 7 de abril, né, aniversário de um marco no combate à impunidade, que é a prisão de um ex-presidente corrupto, certo? O ex-candidato petista, o Fernando Haddad, também um especialista, né, com 33 processos nas costas por corrupção, lavagem de dinheiro, improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, formação de quadrilha, ele deve ter tido uma semana bem movimentada, porque além dele discursar na formatura da turma de administração pública da FGV aqui em São Paulo, que aparentemente é outra instituição que relativiza aí os crimes do colarinho branco, de outra forma não o teria convidado para a cerimônia, ele foi exercer a sua vocação natural como marionete lá em Curitiba. E no discurso ele fez menção ao artigo do Lula, olha só, vejam só, publicado no jornal Folha de São Paulo, o que obviamente aguçou minha curiosidade e eu fui lê-lo. O título é o seguinte: por que tem tanto medo de Lula livre? Já alcançaram o objetivo, querem impedir a minha eleição. Bom, em primeiro lugar, né, não é medo, é senso de justiça, são valores completamente diferentes e o objetivo nunca foi impedir a eleição de ninguém, mas sim colocar um notório criminoso na cadeia. A gente não conseguiu. Né, atualmente ele habita aí a suíte 171, cela especial, com várias regalias na Superintendência da Polícia Federal, mas pelo menos ele foi afastado do convívio social da sociedade de bem. Eu separei aqui os melhores trechos para entretenimento do ouvinte do artigo do Lula na Folha. Abre aspas. Faz um ano que estou preso injustamente, acusado e condenado por um crime que nunca existiu. A oposição escolheu o caminho do golpe para voltar ao poder. O Supremo negou-me um justo pedido de habeas corpus sob pressão da mídia, do mercado e até das Forças Armadas. Lembrando que 8 dos 11 ministros do STF foram indicados no período lulopetista. Nosso candidato só foi derrotado pela indústria de mentiras nas redes sociais, financiadas por Caixa 2 até com dinheiro estrangeiro, segundo a imprensa, lógico, não segundo a justiça. Você vê que é um checklist, né, da narrativa petista com as mesmas mentiras de sempre. Então, Lula é perseguido político, impeachment é golpe, eleição com derrota do PT, aí sim, é fraude e, claro, demonização do livre mercado e das Forças Armadas. Só que, nesse artigo, o ghostwriter do Lula cometeu um grande erro.
erro, na verdade, um ato falho. Olha o que ele escreve. Sabotaram os esforços do governo Dilma para enfrentar a crise econômica e corrigir seus próprios erros. Olha lá, hein? Admitiu. E eu concordo, recorde de inflação, recorde de desemprego, recorde de endividamento e a pior recessão econômica da história, com retração do PIB na história da República. Então, nesse sentido aí, eu estou alinhado com o presidente Lula, a culpa é mesmo da Dilma. O curioso a gente observar, né, diante de tudo isso, dessas manifestações, que um órgão, né, uma instituição até então intocável, né, do poder brasileiro, que no caso é o judiciário, está sendo ali questionada e posta em xeque pelos dois lados, né? Se de um lado tem essa argumentação que o Caio trouxe pra gente, o outro lado também olha de forma a questionar, né? Todas as questões que envolveram... Tem a ver um pouco com essa glamorização um pouco do STF, você não acha? E politização da justiça, né? Também. Ou judicialização da política, né? Tanto faz, aí depende do ponto de vista. Vamos seguir na política. O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse ontem... Tem mais aí, Vini? Você quer complementar alguma Não, só questão? essa discussão realmente sobre o STF, falando da glamorização, os juízes eles se expõem demais, né? Tem lá as audiências abertas, né? Todo mundo acaba vendo ali como que eles votam. Há quem questione até a atuação da TV Justiça, né, Da TV Vini? Justiça, e com exatamente. esse, digamos, palanque, os juízes ficaram pavoneando, né? E Sobre hoje temas... existem até torcidas organizadas, né? Tem gente que, esse juiz é bom, esse não é. Não deveria ser assim, né? Deveria ser um órgão, né? Uma instituição de confiança da população, né? Ao mesmo tempo... De confiança, e eu também sempre tenho a sensação de que a gente não entende direito os termos, né? Muitas vezes quando tem termo jurídico, em qualquer coisa, eu sempre pergunto pro Caio, porque o Caio fez uma faculdade a respeito disso, né? Ele estudou, e eu acho que tem muita pegadinha que a gente acaba não entendendo. E eu tenho muita dificuldade também de entender. Então, e aí a gente começa a opinar e a tirar conclusões em cima de coisas que, na verdade, a gente desconhece. Eu acho tem uma acessibilidade. meio perigoso, assim, não sei. Agora também é meio temeroso a gente se imaginar que não há fé na justiça nesse país, que a gente sabe que de fato tem muitos problemas nesse sentido, mas quando a gente começa a combater o judiciário, e eu não estou dizendo que o judiciário é isento de crítica, a gente também acaba colocando em xeque o nosso futuro, porque se a gente quer simplesmente derrubar os nossos representantes da justiça, o que a gente põe no lugar? Quem a gente põe no lugar? A gente quer pessoas de uma única ideologia? A gente quer pessoas que não são necessariamente juízes, vão ser políticos? A gente vai pensar num novo sistema? Eu acho que a gente tem que também ter muito cuidado e muita parcimônia nesse tipo de protesto contra o judiciário, porque a gente não sabe o que a semente que a gente planta hoje pode virar lá daqui a alguns anos. Você sabe, Fefito, que eu tinha uma ideia, né, do Supremo Tribunal Federal. Eu olhava para aqueles homens sábios, conhecedores, né, da lei, né, e com discursos que incluíam ali a filosofia, né, as questões relacionadas à vida. Eu falava para dois amigos advogados, André Atum e o Roberto Marino, dois grandes amigos advogados. Eu levava para eles essa questão, falava, puxa, que nobre essa condição, né? Até que veio o Gilmar Mendes, aí você viu que não era nada Até que essa nobre. polarização toda me demoveu um pouco dessa ideia de que eles são realmente nobres e, na verdade, muitas vezes agem de acordo com tendências que querem enxergar, já que as leis são interpretativas, né? As tá questões são partidarizado, interpretativas. assim. É claro que ninguém acha legal, por exemplo, ver o relaxamento de prisões como o Gilmar Mendes fez nos últimos anos. Sim. Ninguém tá dizendo aqui que o judiciário não deve ser criticado. O que eu acho que a gente tem que pensar é que no futuro, determinadas críticas feitas hoje podem gerar movimentos muito maiores que podem impedir, inclusive, o próprio judiciário de fazer justiça. Eu acho que a gente tem que pensar o que os movimentos de hoje querem do futuro. A gente quer derrubar uma pessoa? A gente quer repensar um sistema? Eu acho que vale a pena pensar no assunto. Mas isso que aconteceu é a prova, hein? Estamos de olho, a população está de olho. Tem que estar mesmo.